Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu na reunião dessa semana manter a Selic em 15% ao ano. A Selic é considerada os juros básicos da economia brasileira e, com ela nesse nível, o Brasil se mantém entre os países com os juros reais mais altos. De uma maneira simplificada, o juro real é a taxa básica de juros da economia, que são os juros nominais, neste caso é a Selic, menos a inflação que é esperada para os próximos 12 meses. Segundo cálculos realizados por um portal especializado em finanças, o juro real no Brasil hoje é de 9,51% ao ano. Atualmente, o segundo maior juro real do mundo. Só perde para as taxas registradas na Turquia, atual líder do ranking, com juro real calculado em 12,34%. Depois do Brasil, em terceiro está a Rússia, com juros reais de 4,79%. Considerando os juros nominais, ou seja, a taxa Selic em si, sem descontar a inflação esperada para os próximos 12 meses, o Brasil aparece na quarta colocação. Os países que têm juros nominais maiores que os nossos são Turquia, com 40,5%, Argentina, com juros nominais de 29%, e Rússia, com taxa atual de 17%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Em apenas uma semana, o preço da mandioca no campo disparou quase 4,5%. Com isso, o valor médio da tonelada apurado pelo CPEA bateu quase R$ 490. A oferta de raiz é baixa, inclusive por conta do tempo seco, comum nessa época do ano e que dificulta os trabalhos de campo. Além disso, por conta da baixa rentabilidade, muito produtor rural não está interessado em vender, pelo menos por enquanto, a mandioca de primeiro ciclo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A massa de ar quente que se espalha pelo Brasil desde esta quinta-feira deixa os termômetros mais altos neste fim de semana em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal. O calorão deve ser sentido até segunda-feira, principalmente no centro-oeste, no interior do sudeste e em parte do sul, com termômetros podendo passar dos 40 graus Celsius em cidades como Cuiabá e Campo Grande, por exemplo. No interior paulista, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais, as máximas também podem se aproximar da marca dos 40 graus. Já na região sul, o estado mais afetado pela massa de ar quente é o Paraná. No Nordeste, os efeitos do calorão neste fim de semana devem ser sentidos de maneira ainda mais intensa no interior. Em áreas do Piauí e do oeste baiano, por exemplo, os termômetros devem ficar na casa dos 38 graus Celsius, com sensação térmica ainda mais alta. De acordo com os meteorologistas, essa é a sexta onda de calor do ano. E, embora não seja a mais forte delas, deve deixar as temperaturas até 5 graus acima da média em várias regiões do país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
quem possui plano de saúde tem 2 vezes mais acesso a exames de imagem do que quem depende do Sistema Único de Saúde. É o que revela um levantamento do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. A pesquisa, realizada pela primeira vez, avaliou o acesso a 5 exames: raio-x, com exceção do odontológico, mamógrafo, ultrassom, tomógrafo, computadorizado e ressonância magnética. O ano avaliado foi 2023. No período, foram registrados no Sistema Público de Saúde 634,41 exames por grupo de 1.000 usuários do SUS. Já entre os beneficiários de planos de saúde, essa proporção chegou a 1.323,37 exames por grupo de 1.000 pessoas. O levantamento aponta, portanto, que o acesso para quem depende do SUS é muito mais restrito do que para quem pode pagar por um plano. Quanto ao tipo de exame, o que revelou uma diferença menor foi o de raio-x. No Sistema Único de Saúde, são realizados 401 procedimentos do tipo por cada 1.000 usuários. Entre os beneficiários de planos de saúde, esse número fica em 544. A maior disparidade é em relação à ressonância magnética, somente 13,8 no SUS, enquanto no convênio esse número é de 181,22 por 1.000 usuários. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Central de Abastecimento de São Paulo, a CEAGESP, divulgou balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, figo roxo, limão Tahiti, abobrinha italiana, berinjela, pimentão, quiabo liso e alho nacional. No caso de itens como abacaxi, bananas prata e nanica, tomate, batata doce branca, coentro, manjericão e ovos, os valores estacionaram. Já entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar morango, melancia, beterraba, alface, couve, manteiga e cebola nacional. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Um estudo divulgado pelo IPEA aponta rombo bilionário no pagamento do seguro-defeso, o seguro-desemprego do pescador artesanal. Esse benefício garante um salário mínimo a pescadores durante o período em que a prática da pesca é proibida. De acordo com o estudo, houve falhas graves na gestão do benefício e até 9 bilhões de reais podem ter sido pagos de maneira indevida no período entre 2013 e 2024. Cerca de 20,6% das parcelas pagas nesse período analisado foram a beneficiários que receberam mais parcelas do que o limite de 4 meses previsto nas regras do seguro, ou seja, 1 em cada 5 parcelas paga além do limite legal. Entre os principais problemas encontrados para os pagamentos indevidos estão inconsistências cadastrais e registros em municípios sem relação com a atividade pesqueira. Da Rádio 2, Milena Abreu. Empresas prejudicadas pelo tarifaço dos Estados Unidos já podem pedir recursos ao governo federal. O valor disponibilizado no Plano Brasil Soberano chega a 40 bilhões de reais. As exportadoras que sofreram com a barreira comercial imposta pelo presidente Donald Trump terão acesso a esses recursos com juros subsidiados. A maior parte, 30 bilhões de reais, do Fundo Garantidor de Exportações e o restante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os recursos são para bancar financiamentos de capital de giro, como contas de rotina, incluindo salários, e pagar fornecedores. Também podem ser aplicados em investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, por exemplo. O Brasil Soberano foi lançado em 13 de agosto, com o objetivo de socorrer as empresas que exportam produtos inclusos na taxação de até 50% pelos Estados Unidos. Companhias de todos os portes que sofreram com a medida poderão ter acesso ao programa. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do trigo voltou a cair nos últimos dias, com a tonelada vendida em torno de R$ 1.370 no Paraná e de R$ 1.270 no Rio Grande do Sul, indicam dados do CPEA.
O dólar mais barato na comparação com o real ajuda a explicar esse movimento, até porque facilita a compra de trigo estrangeiro, uma vez que o Brasil não produz o suficiente para o consumo interno. Além disso, a colheita começa a ganhar força aqui no país, o que aumenta a oferta, apesar das projeções que dizem que a safra deste ano será menor. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A Central de Abastecimento de São Paulo, a CEAGESP, divulgou balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, figo roxo, limão Tahiti, abobrinha italiana, berinjela, pimentão, quiabo liso e alho nacional. No caso de itens como abacaxi, bananas prata e nanica, tomate, batata doce branca, coentro, manjericão e ovos, os valores estacionaram. Já entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar morango, melancia, beterraba, alface, couve-manteiga e cebola nacional. O preço do trigo voltou a cair nos últimos dias, com a tonelada vendida em torno de R$ 1.370 no Paraná e de R$ 1.270 no Rio Grande do Sul, indicam dados do CPEA. O dólar mais barato na comparação com o real ajuda a explicar esse movimento, até porque facilita a compra de trigo estrangeiro, uma vez que o Brasil não produz o suficiente para o consumo interno. Além disso, a colheita começa a ganhar força aqui no país, o que aumenta a oferta, apesar das projeções que dizem que a safra deste ano será menor. Em apenas uma semana, o preço da mandioca no campo disparou quase 4,5%. Com isso, o valor médio da tonelada apurado pelo CPEA bateu quase R$ 490. A oferta de raiz é baixa, inclusive por conta do tempo seco, comum nessa época do ano e que dificulta os trabalhos de campo. Além disso, por conta da baixa rentabilidade, muito produtor rural não está interessado em vender, pelo menos por enquanto, a mandioca de primeiro ciclo. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar os fatos concluídos pela CPI da Covid, que foi finalizada em 2021. A comissão pediu no relatório final o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 65 pessoas por supostos crimes ligados à pandemia. Uma lei sancionada no Ceará proíbe alimento ultraprocessado na merenda escolar. A legislação vale tanto para escolas públicas quanto para particulares. Spotify anuncia que usuários do plano gratuito da plataforma vão poder pesquisar e reproduzir qualquer música, além de faixas compartilhadas por amigos. Antes, eles só conseguiam ouvir em ordem aleatória. McLaren pode garantir o título de construtores da Fórmula 1 neste fim de semana no Grande Prêmio do Azerbaijão. A corrida é no domingo, às 8 da manhã. Brasileirão tem rodada completa no fim de semana. No sábado, destaque para Ceará e Bahia e Palmeiras e Fortaleza. E no domingo, os clássicos Flamengo e Vasco, Internacional e Grêmio e Santos e São Paulo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade.
O segundo decêndio de setembro do Fundo de Participação dos Municípios será transferido nesta sexta-feira, 19 de setembro, com um valor total de 1,57 bilhão de reais. No entanto, 19 cidades brasileiras não poderão acessar os recursos do fundo, já que estão com o repasse bloqueado pelo Tesouro Nacional. A partir do momento em que o município é incluído no sistema do Tesouro como bloqueado, a Prefeitura fica impedida de receber transferências da União, independentemente da modalidade de apoio. Segundo o assessor de orçamento César Lima, é importante que os gestores municipais identifiquem a causa da restrição de forma rápida para adotar as medidas necessárias para restabelecer o recebimento dos repasses. Em relação aos municípios que não estão aptos a receber, ou aqueles entes que estão bloqueados, procure aí a União para saber o motivo do bloqueio, e tentar resolver de alguma forma, seja parcelando algum débito ou mesmo cumprindo com alguma obrigação que o município deixou de cumprir legalmente. O bloqueio do FPM acarreta em consequências como o impedimento de que as cidades recebam os recursos federais destinados a custear serviços essenciais, como saúde, educação e transporte. Entre os municípios com repasses bloqueados, 8 estão localizados na região Nordeste. Entre eles estão Cândido Sales e Lagoa Real, na Bahia, Jaguaretama, no Ceará, e Francisco Santos e Porto, no Piauí. Cabo Frio, no Rio de Janeiro, integra a lista desde janeiro deste ano. Já todos os outros municípios estão bloqueados há menos de um mês. Caso o município esteja bloqueado, não significa perda definitiva dos recursos. Os valores ficam apenas retidos enquanto as pendências não forem resolvidas. Reportagem Bianca Lima. A proposta regulamenta pontos centrais da reforma tributária, como a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado antes de retornar à Câmara dos Deputados. Especialistas apontam que o texto avança em aspectos relevantes, mas ainda mantém traços do sistema antigo. O projeto de lei complementar 108 de 2024 também trata da contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Na avaliação do advogado tributarista Paolo Stellati, o texto aprovado não rompe de fato com os modelos anteriores. O que se nota, então, é que o PLP 108 de 2024, ora aprovado pela CCJ do Senado, é uma vontade de mudar a tributação no futuro, mas sem desapegar as sistemáticas do passado, havendo inclusive a previsão de fiscalização dos contribuintes de forma simultânea e conjunta por estados e municípios. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado após receber mais de 100 emendas de última hora. Entre as mudanças, o relatório incluiu a isenção de tributos para aluguéis de até R$ 600, autoriza taxistas, mototaxistas e fretistas a atuarem como microempreendedores individuais e detalha a composição do comitê gestor, que terá 54 conselheiros. Também foram ajustadas as regras de aplicação de multas, alinhadas ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, e limita a cobrança do chamado Imposto do Pecado a até 2% sobre as bebidas açucaradas. O relator do texto, o senador Eduardo Braga, do MDB amazonense, destacou o esforço para consolidar o relatório. Não foi fácil construir esse texto que nós entregamos. Eu até me sinto bastante honrado, porque um texto tão complexo foi muito bem recebido pela CCJ. Tomara que a gente consiga ter o mesmo sucesso no plenário. Com urgência já aprovada, a expectativa é que a proposta seja analisada no plenário do Senado ainda este mês. Se for confirmada, seguirá para a Câmara dos Deputados. Reportagem Lívia. A medida provisória 1.300 de 2025, já aprovada pelo Congresso e em fase de sanção presidencial, amplia a tarifa social de energia elétrica e promete reduzir a conta de luz de milhões de brasileiros. Pela proposta, famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo de até 80 kWh por mês terão a conta de luz zerada. Elas só continuarão pagando impostos e taxas que não estão ligadas diretamente ao consumo, como o ICMS e a taxa de iluminação pública. Já quem tem renda entre meio e um salário mínimo per capita e consumo de até 120 kWh vai ficar isento da cobrança da conta de desenvolvimento energético a partir de 1º de janeiro de 2026. Também estão previstos descontos e isenções para beneficiários do BPC,
comunidades rurais, indígenas e quilombolas. O benefício também inclui idosos, pessoas com deficiência que recebem o BPC, além de comunidades indígenas, quilombolas e famílias da região norte, atendidas por sistemas isolados. Alguns pontos que estavam no texto original foram retirados e devem ser tratados em outra medida provisória. Ficaram de fora, por exemplo, a possibilidade do consumidor escolher seu fornecedor de energia, mudanças no mercado de gás natural, o fim de incentivos para fontes alternativas e a criação de tarifas diferenciadas por horário ou pré-pagamento. A medida provisória estima que cerca de 4,5 milhões de famílias terão gratuidade total e milhões de outras poderão ter descontos parciais na conta de energia. Com informações da Agência Senado, reportagem Mariana Nunes. O teto de faturamento do microempreendedor individual pode subir de 81 mil para cerca de 145 mil reais. O pedido de atualização da tabela do Simples Nacional foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta semana. Empresários e parlamentares defenderam que a correção é urgente, já que os valores estão congelados desde 2018 e acumulam uma defasagem de 83%. O que ameaça a competitividade de milhões de pequenos negócios. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cotait Neto, lembrou que a falta de atualização obriga empresas em crescimento a deixarem o regime, mesmo sem terem ampliado de fato suas atividades. No Brasil, tudo corrige. Se eu deixo pagar o imposto, no dia seguinte está correção de 20%, 30%, 40%. Agora, a única coisa no Brasil que não corrige é a tabela do Simples Nacional. Mas por que não corrige? Qual é a razão? Exatamente porque tem essa pressão para acabar com o Simples Nacional. A proposta apresentada pelas entidades prevê que, além do teto do MEI, o limite para microempresas passe de 360 mil para 869 mil reais. E o das empresas de pequeno porte, de 4 milhões e 800 mil para 8 milhões e 690 mil reais. Estudos indicam que a correção poderia gerar quase 870 mil novos empregos e injetar mais de 81 bilhões de reais na economia. A diretora jurídica da FEComércio de São Paulo, Sarina Manata, destacou que não se trata de criar benefícios extras, mas apenas corrigir uma distorção. Alguns limites que até dobram, mas é justamente porque há muito tempo não é atualizado. Então a gente tem uma lei complementar que instituiu o Simples Nacional, que é de 2006. A gente até teve uma atualização em 2016 de algumas faixas, mas não de tudo. Então, tem alguns valores que estão desatualizados desde 2006. Então, por isso que alguns valores até duplicam. Ninguém quer ampliar o Simples Nacional. E toda vez que você deixa de atualizar essas faixas, o que está acontecendo? Você está pagando mais tributo. O deputado Zé Adriano, do PP de Goiás, que presidiu a audiência, defendeu que o tema seja prioridade no Congresso Nacional. Ele disse que a comissão vai acompanhar o processo junto à presidência da Câmara para levar a pauta ao plenário quanto antes, garantindo mais competitividade e segurança jurídica para micro e pequenas empresas em todo o país. Reportagem. A indústria brasileira registrou em agosto de 2025 o pior desempenho para o mês em 10 anos. A informação é da sondagem industrial, divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O índice de evolução da produção caiu para 47,2 pontos, abaixo da linha divisória dos 50 pontos que separa crescimento de retração. Esse é o menor resultado para o mês desde 2015. Além da queda na produção, os empresários relataram recuo no número de empregados e diminuição na utilização da capacidade instalada, que passou de 71% em julho para 70% em agosto. Segundo o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, os resultados acendem um alerta. A sondagem industrial de agosto reforça um quadro negativo para a indústria que já vem sendo verificado há algum tempo pelos empresários em 2025. A gente teve uma queda na produção e uma queda do número de empregados na comparação com julho, o que normalmente não acontece no período. Normalmente, nos últimos anos, sobretudo, a gente vê um crescimento da atividade, um crescimento da produção e do número de empregados na passagem de julho para agosto. A sondagem revelou que a intenção de investimento da indústria caiu pelo terceiro mês consecutivo, atingindo 54,4 pontos em setembro. Para a economista Yasmin Messias, o peso das taxas de juros reflete no quadro atual. Esse cenário de dificuldades tem relação com a Selic em 15% ao ano. Nesse patamar, trata-se de uma política monetária contracionista na tentativa de conter a inflação e, como consequência,
fica mais caro para as empresas tomar juros e muitas vezes precisam cortar custos e até fazer demissões, o que aumenta o número de desemprego no país e, consequentemente, reduz o consumo. A pesquisa revelou que os estoques permaneceram estáveis, com o índice em 50 pontos, sinalizando ajuste conforme o planejado pelas empresas. Já as expectativas para os próximos meses mostraram cautela. Em setembro, os índices de demanda e compra de insumos recuaram, embora ainda permaneçam levemente acima da linha de crescimento. A sondagem industrial ouviu mais de 1.400 empresas, entre pequenas, médias e grandes, de 1º a 10 de setembro de 2025. Reportagem Débora Souza. O Supremo Tribunal Federal começa a votar o mérito da ação direta de inconstitucionalidade que trata do pagamento nacional da enfermagem. Nesta votação, os ministros devem decidir, de forma definitiva, a constitucionalidade do piso salarial da categoria no país. A especialista em Direito Médico e da Saúde e presidente da Comissão de Direito Médico da OAB do Rio de Janeiro, Carolina Minsen, explica que, na prática, a decisão do STF vai implicar na derrubada ou não da suspensão da lei que trata do tema, a Lei 14.434 de 2022. No cenário em que haja acordo para a constitucionalidade da legislação, a especialista lembra que este será apenas um passo, considerando que ainda existirão dispositivos a serem tratados, como as questões que envolvem a fonte de custeio. As questões executivas, efetivamente, claro que vão continuar sendo alguns pontos complexos, que vão variar sobre arrecadação, isso já, inclusive, já houve a sanção de lei específica sobre essa previsão, enfim. Não vai terminar a discussão, porém, vai garantir que o primeiro passo para essa categoria foi dado. Então, se realmente houver a declaração de constitucionalidade dessa lei, será uma vitória para essa categoria. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais afirmou que a expectativa é a de que os ministros confirmem a decisão liminar que assegura o pagamento do piso aos profissionais em todo o Brasil. No entanto, o órgão reforçou que a liminar ainda não atende todas as reivindicações da categoria, especialmente em relação à carga horária e ao reajuste anual. No último dia 16 de setembro, o Conselho Federal de Enfermagem pediu ao STF que a constitucionalidade da lei de 2022 seja reconhecida e que, abre aspas, sejam afastadas todas as interpretações não previstas pelo legislador, fecha aspas. O presidente do COFEM, Manuel Neri, destaca a importância da garantia do direito para os profissionais de saúde e reforça o posicionamento da instituição. E no julgamento do mérito, o COFEM defende a reforma da decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, retirando as condicionantes que foram impostas pelo Supremo e que não estão previstas na lei que aprovou o piso salarial, principalmente a questão do estabelecimento da jornada de 44 horas semanais. O julgamento da constitucionalidade do piso salarial no STF ocorrerá de forma virtual. A primeira sessão está agendada para as 11 horas da manhã desta sexta. A previsão é de que a votação ocorra até o dia 26 de setembro. Reportagem Bianca Mingotti. A proposta regulamenta pontos centrais da reforma tributária, como a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado antes de retornar à Câmara dos Deputados. Especialistas apontam que o texto avança em aspectos relevantes, mas ainda mantém traços do sistema antigo. O projeto de lei complementar 108 de 2024 também trata da contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Na avaliação do advogado tributarista Paulo Stellati, o texto aprovado não rompe de fato com os modelos anteriores. O que se nota, então, é que o PLP 108 de 2024, ora aprovado pela CCJ do Senado, é uma vontade de mudar a tributação no futuro, mas sem desapegar as sistemáticas do passado, havendo inclusive a previsão de fiscalização dos contribuintes de forma simultânea e conjunta por estados e municípios.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado após receber mais de 100 emendas de última hora. Entre as mudanças, o relatório incluiu a isenção de tributos para aluguéis de até R$ 600, autoriza taxistas, mototaxistas e fretistas a atuarem como microempreendedores individuais e detalha a composição do comitê gestor, que terá 54 conselheiros. Também foram ajustadas as regras de aplicação de multas, alinhadas ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, e limita a cobrança do chamado Imposto do Pecado a até 2% sobre as bebidas açucaradas. O relator do texto, o senador Eduardo Braga, do MDB amazonense, destacou o esforço para consolidar o relatório. Não foi fácil construir esse texto que nós entregamos. Eu até me sinto bastante honrado, porque um texto tão complexo foi muito bem recebido pela CCJ. Tomara que a gente consiga ter o mesmo sucesso no plenário. Com urgência já aprovada, a expectativa é que a proposta seja analisada no plenário do Senado ainda este mês. Se for confirmada, seguirá para a Câmara dos Deputados. Reportagem. A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 19 de setembro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Nos últimos 2 anos, cerca de 6,5 milhões de famílias deixaram a linha da pobreza no Brasil. Em números individuais, isso representa mais de 14 milhões de pessoas. O dado vem de uma análise feita com base no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Pela regra, o CadÚnico considera em situação de pobreza as famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Em 2023, o cadastro somava 26 milhões de famílias nessa faixa. Já em julho deste ano, esse número caiu para 19 milhões e meio, uma redução de 25%. Segundo o ministro Wellington Dias, isso é reflexo do crescimento econômico aliado a programas sociais. O CadÚnico é a porta de entrada para benefícios do governo, como o Bolsa Família, e nesse cálculo entram todas as rendas do núcleo familiar, salários, aposentadoria, pensão, doações e até o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante um salário mínimo mensal a idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência. Hoje o cadastro reúne mais de 41 milhões de famílias, o equivalente a 95 milhões de brasileiros. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta sexta-feira. Hoje, 19 de setembro de 2025, a gente começa falando do Palmeiras, o Verdão, né? Que venceu o River Plate por 2-1 no Monumental de Núñez e saiu em vantagem nas quartas da Libertadores, ampliando também a invencibilidade de Abel Ferreira na Argentina. Desde que assumiu o Verdão em 2020, o técnico português nunca perdeu em solo argentino pela competição, viu? São 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Essa série começou em 2021, justamente contra o River, com vitória por 3-0, inclui bons resultados diante de Boca Juniors, San Lorenzo e Defensa e Justicia. Além disso, Abel mantém retrospecto consistente contra equipes estrangeiras em geral. A última derrota fora do Brasil foi em abril de 2023, diante do Bolívar, na altitude de La Paz. Desde então, já são 23 partidas de invencibilidade, com 17 vitórias e 6 empates. Agora, antes do duelo decisivo da volta contra o River, o Palmeiras volta suas atenções ao Brasileirão, onde enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque, buscando seguir na briga pela liderança. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques do mundo da bola. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima sexta-feira para você, chegando mais uma edição do Hora do Consumidor por aqui. Sexta-feira, dia 19 de setembro, a gente tira a dúvida aqui da nossa ouvinte Larissa Mendes, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ela comprou um sofá com defeito e a loja quer mandar para conserto em 60 dias. E ela pergunta, preciso aceitar? Olha, Larissa, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor garante que produtos com defeito devem ser reparados em até 30 dias. Se não houver solução nesse prazo, você pode escolher a troca por outro igual, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço, viu? Não é obrigado a aceitar conserto que ultrapasse o prazo legal, tá bom, minha amiga? Obrigado aí pela sua participação e a gente volta a qualquer momento, né? Com mais uma edição do Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Já estamos chegando e com dicas de finanças no seu rádio. A nossa dica de hoje tem o objetivo de mostrar por que muita gente fala para não usar o cheque especial. Vamos lá. Com a taxa de juros a mais ou menos 8% ao mês, o valor que você tem no vermelho dobra depois de 9 meses. Esse é o efeito bola de neve que também acontece no rotativo do cartão de crédito a propósito. Você começa devendo um valor X, depois começa a ter que pagar juros sobre X. E quando vai ver, você está devendo mais juros do que o valor inicial que você pegou emprestado. Sim, usar o cheque especial e não pagar a fatura do cartão integralmente são formas de pegar dinheiro emprestado. Por isso, a gente dá esse conselho do fundo do coração, hein? Não usem essas modalidades de empréstimo. Inclusive, existem contas que não têm cheque especial pré-aprovado. Elas são muito úteis para a gente não escorregar aqui e ali. Acabou o saldo? Acabou, gente. Sim, tem banco que não te dá corda, sem saldo extra, para você se controlar, né? E ao mesmo tempo não se enrolar. Então, encontre uma conta ou um banco que vai te ajudar e não te prejudicar. Se precisar muito de um empréstimo, pesquise antes, dá uma olhada nas taxas de juros, escolha um empréstimo mais barato do que os absurdos 8% ao mês do cheque especial. Tá dada a dica, hein? Aquele abraço, tchau, tchau. Dicas de economia. Aqui tem informação.
Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. O céu terá muitas nuvens pela manhã, no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Alagoas e Sergipe devem ter muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. Para a Bahia, previsão de uma manhã ensolarada. Ao longo do dia, há chance de chuvas isoladas apenas no Maranhão, especialmente na faixa que vai de São Luís até o município de Itinga do Maranhão. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alerta de baixa umidade para Teresina. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Maceió. Já a máxima deve atingir até 38 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. O céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, predomina na região norte nesta sexta-feira. Pela manhã, a previsão é de pancada de chuvas e trovoadas isoladas no Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Em Rondônia e no Tocantins, céu com muitas nuvens. Já no período da tarde, são previstas pancadas de chuva para todos os 7 estados da região. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para o perigo de chuvas intensas em todo o estado do Amazonas, se estendendo até o período da noite, especialmente da faixa que vai do município de Barcelos até Tabatinga. Há também alerta para baixa umidade em Palmas, capital do Tocantins. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Rio Branco, já a máxima pode chegar a 38 graus em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de manhã com poucas nuvens em todo o território de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Durante a tarde, as chuvas isoladas avançam e cobrem parcialmente as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e de Registro, no estado de São Paulo. No Espírito Santo, no Triângulo Mineiro e no noroeste de Minas, a previsão é de muitas nuvens. À noite, as chuvas cessam e há muitas nuvens em regiões de Minas, como nos municípios de Águas Vermelhas, Juiz de Fora e Governador Valadares. A condição se repete no Espírito Santo. No restante dos estados do Sudeste, predomina o céu com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus Celsius em Belo Horizonte e de 19 graus Celsius em Vitória. As máximas devem chegar a 30 graus Celsius no Rio de Janeiro e 32 graus Celsius em São Paulo. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira deverá ser de tempo instável na região centro-oeste. A previsão para amanhã é de céu quase limpo em todo o território do DF, Goiás, Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Durante a tarde, as chuvas isoladas surgem no norte e sudeste mato-grossense e em quase todo o território do Mato Grosso do Sul, incluindo a capital, Campo Grande. No Distrito Federal e em Goiás, a previsão é de muitas nuvens. À noite, o sudeste e leste do Mato Grosso do Sul, em municípios como Três Lagoas, Dourados e Caracol, seguem com muitas nuvens.
A mesma condição afeta uma parcela das regiões do Mato Grosso, nos municípios de Aripuanã e Pontes e Lacerda. O restante da região centro-oeste segue com chuvas isoladas. Ainda no Mato Grosso, há o potencial perigo de chuvas intensas no norte e no nordeste do estado. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19 graus Celsius em Brasília e 23 graus Celsius em Goiânia. A máxima deve chegar a 37 graus Celsius em Campo Grande e em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 80%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou,
tem tudo que eu preciso, variedade de materiais, o paraíso, desde a base ao acabamento final. Encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Em julho, os brasileiros sacaram mais de 310 milhões de reais em valores esquecidos no sistema financeiro. A informação é do Banco Central, que administra o Sistema de Valores a Receber, conhecido como SVR. Desde a criação, o SVR já devolveu 11 bilhões e 300 milhões de reais, mas ainda restam mais de 10 bilhões disponíveis para saque. O serviço do BC é gratuito e funciona de forma simples. Para consultar, basta informar o CPF, cadastro de pessoa física e a data de nascimento. No caso de empresas, o acesso é feito com o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Se houver valores, o resgate pode ser feito direto com a instituição responsável ou pelo próprio sistema, usando o login no gov.br com segurança reforçada. Desde maio, o sistema ganhou uma novidade: a solicitação automática. Quem ativa essa opção recebe direto na conta qualquer valor que venha a ser identificado no futuro, sem precisar consultar de novo. O recurso está disponível para pessoas físicas que tenham chave Pix vinculada ao CPF. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Marcos Rashford brilhou em sua estreia pelo Barcelona na Champions League 2025-2026, hein? Emprestado pelo Manchester United, o atacante inglês marcou os 2 gols da vitória por 2-1 sobre o Newcastle no St. James Park, alcançando 7 gols contra os Magpies na carreira. Apesar da maior posse de bola, o Barça teve dificuldades na criação, mas foi eficiente quando teve as chances. O Newcastle dominou boa parte do primeiro tempo, perdeu grandes oportunidades e só conseguiu descontar nos acréscimos com Gordon. O resultado garante ao Barcelona os primeiros pontos na fase de liga da competição, enquanto o Newcastle fica em situação de alerta. Agora, ambos voltam a campo pela Champions apenas em 1º de outubro. O Newcastle encara a Union Saint-Gilloise, enquanto o Barcelona terá um desafio duro contra o PSG. Fora de campo, a UEFA investiga a confusão entre um torcedor do Liverpool e o técnico Diego Simeone. A Conmebol se manifestou sobre a permanência de clubes brasileiros na pré-Libertadores e a imprensa argentina repercutiu o empate do River com o Palmeiras, destacando que o time ainda segue vivo no torneio. São mais destaques aí, alguns dos outros destaques esportivos que você sempre confere por aqui também no nosso
Radar Esportivo. Eu volto daqui a pouco, hein? Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Uma boa digestão é essencial para nos sentirmos confortáveis após as refeições. Para evitar a sensação de estar cheio e estufamento estomacal, é importante incluir certos alimentos em nossa dieta. Alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e grãos integrais, são ótimos para melhorar o trânsito intestinal. Além disso, o consumo de probióticos, como o iogurte, ajudam a equilibrar a flora intestinal. Evitar alimentos fritos, gordurosos e ricos em açúcar também é importante. Prefira carnes magras, peixes e opte por métodos de cozimento mais saudáveis, como grelhado ou cozido. Lembre-se de mastigar bem os alimentos, pois isso facilita a digestão. Com uma alimentação equilibrada e consciente, você poderá desfrutar de refeições saborosas sem desconfortos digestivos. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Use protetor solar para pets. Se seu pet costuma fazer passeios ou dog walker e tem pelo curto, pelagem branca ou mucosas claras, passe protetor solar no pet. Mas use protetor solar específico para pets. Caso não encontre, pode usar protetor para crianças ou para peles sensíveis. Passe protetor solar especialmente nos locais do corpo com menos pelagem e mais expostos ao sol, como orelhas, focinho e ao redor dos olhos. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. Vamos nessa, bora viajar, na estrada começando, comigo, Daniel Bitelo, muito prazer e nosso roteiro para hoje é Ilhota, em Santa Catarina. O município foi colonizado por imigrantes belgas, através de um empreendimento comercial liderado por Charles Maximiliano Louis Van Lede, pesquisador e engenheiro que veio àquelas terras movido pelo desejo de encontrar riquezas minerais. A emancipação do município, desmembrado de Itajaí, deu-se em 21 de junho de 1958. A economia do município tem como principais atividades a confecção e o comércio de roupas íntimas e moda de praia, turismo de compras, ótimos produtos da moda íntima, praias e fitness que são encontrados nas inúmeras lojas localizadas principalmente ao longo da rodovia Jorge Lacerda. O grande número de confecções conferiu a Ilhota o título de capital catarinense de moda íntima e moda praia. Conheça Ilhota, em Santa e Bela Catarina. Belíssimo roteiro. Na estrada volta a qualquer momento no teu rádio. Tchau, gente! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. E agora está chegando ele com seu quadro Dia a Dia. Alô, Aníbal, bom dia. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu caro Marcílio Dantas. Bom dia, amigo ouvinte internauta, você que já está aí ligado, assistindo, conectado no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Hoje é sexta-feira, sextou, 19 de setembro de 2025. Olha eu aqui outra vez no seu dia a dia no Jornal da Maricampo, sempre trazendo um tema importante para que você tenha conhecimento, para que você fique sabendo. Hoje vamos falar de uma lei municipal aqui da cidade de Natal, muito importante para as pessoas com deficiência visual ou cegas. Você sabe qual é essa lei? A lei diz o seguinte: a lei obriga que as instituições bancárias e clínicas particulares que atuam no âmbito da cidade de Natal e realizam atendimento através de senhas, elas disponibilizem as senhas sonoras para as pessoas com deficiência visual ou cegas. O que seriam essas senhas sonoras? Muito fácil explicar. Quando você chega ao banco, você pega a sua ficha. Por exemplo, eu estou num banco, peguei a ficha prioridade P15.
Na hora que eu fico lá esperando, ok? Na hora que chegar a minha vez, lá no painel onde aparece o número das fichas, além de aparecer o número, para aquelas pessoas que enxergam, vai falar o número da ficha, P15, através de um comando de voz. Isto é muito importante para as pessoas com deficiência visual ou cegas e também para os idosos que já não estejam mais enxergando como antigamente. Isso é lei, pessoal. Isto já foi regulamentado, já foi aprovado na Câmara Municipal de Natal, regulamentado pela Prefeitura e já está em vigor. Mas, infelizmente, ainda existem algumas instituições bancárias e clínicas particulares que não cumprem essa lei. Então, meu amigo deficiente visual, cego, qualquer pessoa que tenha necessidade dessas senhas sonoras, se você estiver no estabelecimento, existir o atendimento através de senhas e não for disponibilizado a senha sonora, primeiramente você procure o gerente do banco, no caso, ou até mesmo o administrador da clínica, se for o caso. Comunique a ele que existe essa lei e peça que a mesma seja cumprida. Caso persista no erro, no equívoco, você procure os seus direitos. Dirija-se ao PROCON e faça valer os seus direitos. Então, pessoal, a lei das senhas sonoras em instituições bancárias e clínicas particulares no município de Natal já está vigorando, já está regulamentada, é um direito seu, por isso fique atento, procure o seu direito e faça com que esta lei seja aplicada, meu amigo deficiente, meu amigo cego, meu amigo idoso. Então agora você está sabendo, hein? Foi mais um tema aqui no nosso dia a dia no Jornal da Maricampo. Com este terminamos a semana, hein? Mas prometemos voltar na segunda-feira aqui no nosso Jornal da Maricampo, trazendo mais um assunto importante, mais um assunto legal para que você tenha conhecimento aqui no melhor jornal norte-grandense, que é o Jornal da Maricampo. Sou Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, no dia a dia, no seu Jornal Maricampo. Bom dia a todos, fica com Deus, um abraço, Marcílio Dantas, ótimo final de semana, até segunda. Muito obrigado, Aníbal, e até a próxima participação. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes da nossa amada Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia para você que todos os dias procura um meio de transporte de ir para o seu trabalho, para suas atividades. E você já pensou de trabalhar de bicicleta? Olha, gente, trabalhar de bicicleta oferece benefícios para a saúde, a economia e o meio ambiente, melhorando a disposição e o bem-estar através da atividade física, reduzindo o estresse e a exposição ao trânsito, poupando dinheiro em custos de transportes e minimizando a poluição. Para a sua saúde, melhora a saúde física, pedalar, fortalece os músculos, melhora a resistência cardiovascular e ajuda no controle do peso, sendo uma atividade de baixo impacto para as articulações. Aumenta o bem-estar mental, a prática libera endorfinas, que reduzem o estresse, melhoram o humor e aumentam a felicidade. Aumenta a produtividade, a oxigenação do cérebro e a diminuição do estresse. Resultam em melhor foco, raciocínio e capacidade cognitiva, impactando positivamente a produtividade. Melhora o sono, a atividade física diária contribui para uma melhor qualidade do sono. Olha, para o seu bolso, veja só, economia de dinheiro, elimina os gastos com combustível, taxas, manutenção e estacionamento de carros, além de reduzir ou eliminar custos com transportes públicos. Economia de tempo, evita o tempo gasto no trânsito e na procura de estacionamento, permitindo chegar ao trabalho mais rapidamente. Para o ambiente e a cidade. Transporte ecológico, a bicicleta é um meio de transporte limpo, que não emite poluentes e contribui para a diminuição da poluição e do ar.
Redução do congestionamento. Cada pessoa que opta pela bicicleta, ela contribui para a redução do número de carros nas cidades, aliviando os engarrafamentos. Outras vantagens: sensação de liberdade. A pedala permite explorar a cidade de uma forma nova, descobrindo novos caminhos e lugares. Maior conexão com a cidade. É uma forma de sentir o ambiente urbano e interagir com a cidade de maneira mais ativa. Gostaram, meus amores? Agora você deixa seu joinha, se inscreve no canal, vai nos comentários, diz que amou. E agora você vai ficar com ele, com o Marcinho Dantas. Obrigado, Mônica, e até a próxima. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Divalins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André de Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá delícia demais na manhã desta sexta-feira, 19 de setembro, ano de 2025. E olha só o que o Marcos Brito preparou para todo mundo. Hoje ele vai de arroz doce, eita nós, e torradinhas. Arroz doce e torradinhas, porque você vai rir, hein? Eu tô sentindo que você vai rir, Pedro Abacate. Tá pensando o quê? Arroz doce com a canelinha e com torradinhas tem tudo a ver. Ô Marcos Brito, mas não exagera, meu amigo, não exagera no arroz doce. Rapaz, tá comendo arroz doce na panela. Que é isso? Ofereça para seu Guedes. Ofereça para seu Guedes, para o Ricardo Fernandes. Para a Valquíria também. Alô, Valquíria. A Luciana em São Gonçalo. A Elizabeth em Macaíba. Elizabeth quer arroz doce. Aí gosta de arroz doce também. Maria, que é isso? Marcos Brito comer arroz doce na panela, rapaz, significa dizer que os pratos são insuficientes. E a criançada gosta. Gente, essa turma não é brincadeira. Desejamos um bom final de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Vem aí palavra de fé e eu fico por aqui desejando um bom final de semana na paz de Deus. Forte abraço e até lá. Comece desde é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé.
Você já percebeu que não precisa vencer todo mundo? Só precisa vencer a si mesmo. Muita gente passa a vida olhando para os lados, né? Medindo força, reparando os caminhos e se desgastando numa corrida que nunca acaba. A grande virada de chave acontece quando você entende que a única batalha que realmente importa é aquela que você tem contra as suas próprias limitações. É superar o medo que paralisa, o orgulho que te atrapalha, a ansiedade que rouba o agora. É dar um passo a mais do que você deu ontem, mesmo que seja pequeno, mesmo que quase ninguém veja. Porque no fim das contas, a vitória verdadeira é se tornar alguém mais paciente, mais maduro, mais inteiro. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.